Se você tem interesse em uma história que mistura aventura, suspense, conceitos fantásticos e um ótimo humor, me deixa falar um pouquinho sobre a minha história favorita nos últimos tempos. X da Questão. Opa, seja bem-vindo. Eu sou o Magistrado e desde que eu me entendo por gente, eu adoro RPG de mesa. Desde a criação de fichas ou até depender da sorte nos dados, eu sou perdidamente apaixonado pelo mundo mágico do RPG. Mais ou menos no final de 2025, eu tava navegando pelo YouTube, procurando uma mesa pra assistir e passar o tempo, sabe? Até que eu dei de cara com o anúncio de um dos meus canais favoritos sobre RPG. Uma nova campanha no universo autoral, que já haviam tido 2 outras campanhas. E eu, empolgado, fui dar uma olhada no que se tratava. E bem, foi aí que eu conheci o X da Questão, a minha história favorita. Mas deixa eu te dizer o motivo de eu amar tanto essas várias e várias horas de conteúdo. X da Questão é uma campanha de RPG sobre um grupo de 5 amigos que moram no museu e saem com sua van para solucionar diversos mistérios, enquanto gravam vídeos para o seu canal no YouTube, que, pasmem, chama X da Questão. Em meio a conspirações e casos bizarros ao redor do mundo, o X descobre que o mundo em que vivem é um lugar bem mais fantástico do que eles imaginavam. Mas bem, agora que vocês já conhecem a proposta da mesa, vamos passar para aqueles que fazem toda a magia acontecer. Arthur Roma, aprenda, ou mestre linguiço. Todos os jogadores e o mestre, incluindo o Roma, tem que referir ao Roma a mestre linguiço. No teu cu? É o narrador de X da Questão. É ele que cria o mundo, os personagens secundários, as situações e os traumas que a gente vai adquirir enquanto assiste a história. Uma das coisas que mais me prendeu no canal do Roma é a criatividade e o leque de ideias que esse cara tem. Tipo, literalmente tem campanha pra todos os tipos e gostos ali. E X da Questão é um prato cheio pra um mestre tão versátil contar histórias. Nesse universo com a vibe meio Scooby-Doo e Supernatural, o Roma consegue pôr diversas ideias rápidas e criativas pra começar e acabar em uma única sessão. Pelo menos na maioria das vezes. Tornando a experiência de assistir X da Questão algo sempre muito novo. Porque mesmo que você leia o título da sessão, nunca dá pra ter 100% de certeza em o que o X vai se meter dessa vez. Além dessas ideias extremamente criativas, o mestre linguiço dá aula quando o assunto é interpretação, imersão e ambientação do mundo. Notoriamente dando vida e personalidade não só para esse mundo, mas também para NPCs que, na maioria das vezes, nem é ele mesmo que criou. Só com uma breve descrição e um nome dado pelos jogadores, ele já consegue deixar uma pessoa que acabou de ser inventada super convincente, como se ela sempre tivesse existido. Mas, mesmo conseguindo dar vida a esse mundo completamente sozinho, o Roma ainda consegue achar espaço para dar 100% de atenção a todas as ações e ideias dos personagens principais, fazendo com que a história não gire em torno do mundo mágico e fantástico onde os personagens habitam, embora tenha um pouquinho disso, mas sobre as ações e decisões dos personagens principais, que é particularmente o meu tipo favorito de RPG. E isso tudo porque eu nem falei das revelações e plot twists que ele coloca na história, que são só a cereja do bolo nessa história tão incrível. Mas não é só de narrador que se faz um bom RPG. Então, tá na hora de eu apresentar pra vocês. Faz o X. Faz o X. Alguém tem algum aviso? Ah, pera. Lucas Batman, ou Ministro da Fazenda, é o cameraman do X da Questão. E eu afirmo com certeza absoluta que ele é a humanidade do X. Se você é fã de personagens como Luffy, Naruto, Salsicha ou Jake Peralta, você definitivamente vai curtir o Lucas.
No começo da campanha, o Lucas se apresenta como alguém relaxado, meio largadão, bobo e bastante esfomeado, mas uma pessoa super gente boa, alguém que se dá bem facilmente com a maioria dos NPCs mais elétricos que o mestre apresenta. Mesmo não sendo uma referência quando o assunto é inteligência, o Lucas é aquele amigo que tá sempre do seu lado, independente da situação em que você se meteu. Mesmo morrendo de medo, ele não pensaria 2 vezes em se sacrificar por quem ele ama. Conforme a história avança, o Lucas se mostra, mesmo que inconscientemente, alguém inquebrável. É claro, ele tem medos, inseguranças e recaídas, como todo mundo. Mas no fim do dia, ele levanta, sorri e mostra que, por mais que ele passe por bastante coisa durante a história, isso não muda a essência do que ele é. Ele continua sendo aquele amigão de geral, que mesmo não sendo o melhor com as palavras, ainda se mantém sendo o ombro amigo de todo o grupo. O desenvolvimento de personagem do Lucas é sutil, mas muito bem feito. Sem dar muitos spoilers, ele vai de um cara engraçado e irresponsável para um cara mais engraçado e um pouco menos irresponsável. Se eu pudesse resumir ele em uma palavra, seria resenha. Benício, Benny ou Bennett, é o diretor do X da questão. E ele é definitivamente o coração do X. Se você curte personagens como Pin, Lindinha, Fluttershy e Steven Universo, você definitivamente vai ser muito fã do Benny. O Benício é aquele amigo super preocupado com tudo, menos com ele mesmo. E isso é perceptível desde o primeiro episódio. Ele faz planos e planos para investigar o caso, tem diversos documentos, incluindo de direito de imagem, para entregar para qualquer pessoa que apareça nos vídeos, e tem listas completas sobre as coisas que os amigos dele gostam, mas em muito pouco dele mesmo. Porque o que realmente faz o Benny feliz é ver os outros felizes. E esse modo de levar a vida traz alguns problemas pro Benício. Problemas esses que ele nem consegue identificar de cara. Mas, assim como ele tá lá por todos eles, o X também tá lá pra ajudar o Benício a identificar o quão tóxico pode ser pra si mesmo só pensar nos outros. Conforme a história avança, o Benny tem diversos problemas e situações que o colocam em xeque. E como ele é uma pessoa muito preocupada e bondosa, isso deixa ele bem baqueado ou obcecado durante a campanha. Mas, assim como diz o seu papel, no fim do dia, o Benício sempre resolve e volta a organizar seus documentos e listas de coisas importantes. O Benny é um personagem bem importante pra mim, porque mesmo de forma cartunesca e exagerada, eu me identifico um pouco com ele. E ele mostra que não importa o quanto você queira ou o quanto você tente, é impossível agradar todo mundo. E tá tudo bem, porque para as pessoas que realmente importam, você só precisa ser você mesmo. Se eu pudesse resumir o Benício em uma palavra, definitivamente seria bondade. Ayla Navarro, realmente não consegui achar nem pensar em nenhum apelido dela, então perdão aí fãs pelo LARP. É a social media do X da questão, e ela é sem sombra de dúvidas o cérebro do X. Se você é fã de personagens como Florzinha, Pérola, Bárbara Gordon e Hermione, você vai curtir muito a Ayla. A Ayla é aquela amiga responsável, aquele bom senso que todo grupo de amigos precisa. Ela é paciente, cautelosa, gentil, solidária e simpática, sendo a pessoa que mais se dá bem com os NPCs mais velhos ou que levam os casos mais a sério. É extremamente comum ver a Ayla pensando e anotando sobre os casos e situações que o grupo passa, procurando uma solução rápida, direta e efetiva, para que o caso seja resolvido e o grupo saia completamente inteiro. Mas não é só por uma personalidade extremamente gentil que a Ayla é conhecida. Ela também conta com uma extensíssima lista de alergias, sendo elas camarão, siri, polvo, lagosta, ostra, lactose, queijos envelhecidos, gergelim, pinhão, amendoim, chia, semente de girassol, tomate, kiwi, banana, mamão, abóbora, grão de bico, lentilha, mel, corante alimentício, poeira, ácaro, pólen, mofo, penas de aves, poeira de giz, aerosóis, desodorantes, inseticidas, cloro de piscina, cobalto, látex, protetores solares, detergente, tintura de cabelo, ibuprofeno, aspirina, benzetacil, decadron, lidocaína, colírios, creme com corticoide, suplemento com ferro, zinco, contrastes radiológicos, abelha, vespa, marimbondo, mosquito, carrapato, aranha, água viva, lagarta, cloro, desinfetantes hospitalares, verniz, gasolina, girassol, cristemo, alecrim, hortelã, samambaia, eucalipto, fungos e
Algemas? Pera, quem que escreveu essa lista? Ah, tá, agora faz mais sentido. Conforme a história avança, a gente vê que a Ayla carrega muitos traumas e dores com ela mesma. Mas, entre todos os outros membros do X, eu considero que é a pessoa que lida de forma mais madura com os problemas, se mostrando alguém muito bem resolvida consigo mesma. Mas, igual todo mundo que pensa muito, às vezes ela pensa tanto sobre os casos que dá alguns pequenos surtos, precisando tirar uns segundinhos para respirar depois de tantas ideias e teorias. Se eu pudesse resumir a Ayla em uma palavra, seria maturidade. Nina Caveirinha, ou Nine, é a roteirista do X da Questão, e ela é definitivamente a atitude do X. Se você gosta de personagens como a Docinho, Ravena, Rosa Dias e Vai, você definitivamente vai virar fã de carteirinha da Nina. A Nina é aquela amiga poucas ideias, mal encarada, meio sem saco, tá ligado? Que não curte muita enrolação. Quem bate o olho nela já acha que ela é super maligna, cruel, uma pessoa meio ruim, sabe? Mas, na real, ela é uma baita amiga. Ela é do tipo que quebraria a cara de qualquer um que magoa quem é importante pra ela. Apesar da aparência e da postura, a Nina não é só essa pessoa durona das respostas diretas. Ela tem um ótimo senso de humor, sendo bem destacado em todas as vezes em que ela e o Lucas ficam implicando um com o outro. E eles são primos. Acho que eu não citei isso antes. Conforme a história avança, a Nina, assim como seu primo, se mostra muitas vezes inabalável, mantendo a cabeça erguida para todo tipo de ameaça, não se curvando a nada que ameace o X. Ela é aquele ímpeto que o grupo precisa, o primeiro passo para enfrentar qualquer desafio. Mas ela não é só inabalável. Ao decorrer do tempo, a gente também descobre um pouco mais sobre ela, os gostos, os sentimentos, e conhecemos a sua família também, e em como a relação com eles moldou a vida da Nina. Por trás de toda essa casca grossice e atitude um pouco cruel, tem uma menina super fã de chocolate e Hello Kitty. Só não conta pra ninguém que eu disse isso. Se eu pudesse resumir a Nina em uma palavra, com certeza seria desafio. Essa também não, pera. Eu vou botar o saxofone do sexo. Não. Kravênico, ou Crave, é o técnico de som do X da Questão, e ele é sem sombra de dúvidas o foco do X. Se você gosta de personagens como Noah, Zoro, Chozo ou Tomioka, você vai se amarrar no Crave. Diferentemente dos outros personagens que eu listei, o Kravênico não aparece desde o episódio 1, sendo introduzido apenas no episódio 6.5, mas mesmo assim, a presença dele já tá na narrativa desde o primeiro episódio. O Crave é citado desde sempre como uma pessoa incrível, que no momento dos primeiros episódios tá de viagem ao nordeste do Brasil para concorrer em 6 esportes diferentes. Onde será que eu vi isso antes, hein? Mas quando ele é finalmente introduzido ao grupo, ele é 1000 vezes melhor do que a gente imaginava. Crave é um garoto PCD, que possui apenas o braço esquerdo e utiliza uma prótese no lugar de seu braço direito. Além disso, seus tímpanos têm uma ferida que produz um ruído baixo constante em sua cabeça, o forçando a ficar de fones de ouvido com uma música baixa para abafar o ruído. Mas mesmo com essas dificuldades, Kravênico nunca parou de viver ou sequer pautou a sua vida em volta desses problemas. Dono de 16 gominhos de abdômen e olhos vorazes capazes de enxergar a essência de uma pessoa, o Crave é sem dúvida a definição da palavra, se me permitem o palavreado chulo, aura. À primeira vista, o Kravênico é um cara fechado. Ele fala pouco e quando fala é de maneira assertiva. Tem poucas expressões além da padrão e pode ser visto como alguém distante ou que não liga muito para as coisas. Mas, conforme a história avança, a gente percebe o quanto o Crave realmente sente. A gente entende um pouco mais da sua personalidade e descobrimos que por trás de toda aquela pose de quase indiferença, tem alguém que se importa e se importa muito. Se eu pudesse descrever o Kravênico em uma palavra, seria honestidade sem sombra de dúvidas. E é graças a esses 5 personagens que o X funciona super bem pra mim. Porque tudo o que acontece passa uma vibe super identificável. Dá pra ver que eles são realmente amigos. Nas discussões, provocações, piadinhas e risco de vida, eles são só tipo, mano, um grupo de super amigões padrão.
Desde a relação de irmãos da Ayla e do Benny, as farpas que a Nina e o Lucas trocam, a relação de melhores amigos do Lucas e do Kraven e todas as outras tantas relações que seria spoiler falar, tudo isso funciona tão bem. Eles são dramáticos, irresponsavelmente responsáveis, se é que isso é algo possível, companheiros estabanados e muito, mas muito engraçados. Sério, eu racho de rir com qualquer interação desse grupo. O que ele tá falando? Idea ga aru. Watashi wa Shitsumono X no anime ka o shitai to omotte imasu. Ayla, Crave. Eu acho que Vocês. a solução é a adaga. Eu acho. Assim, que... Eu tô falando, gente, é igual soluço. É igual soluço. foi? Ele dá um susto, aí ele assusta. Ele para de falar japonês de novo. Quem tá falando Aí lá, japonês? o Ma- Lucas mate- tá falando mate- japonês. Tá falando em japonês. Ele quer ficar falando japonês, tá fazendo cena. Nanda kore wa Shitsumono X? Shitsumono X? Shitsumono. Ele quer um Shih Tzu? Tu quer um cachorro? Ah, ele Cachorro não quem? quer um Shih Tzu, ele não quer um Shih Tzu, entendi. Então pode ser qualquer outro cachorro. Lucas, Eu acho que ele quer um cachorro quente. Kurame-kun? あなたが日本語を話すのをやめるとは思わせん。 Ô, Nino, o que ele disse? Mas, acima de tudo, eu acho que eles funcionam tão bem porque o grupo do X é muito humano. Eles têm defeitos, têm qualidades, eles se importam uns com os outros e com o mundo à volta de uma maneira tão natural que, sei lá, parece que esses personagens existem e seria um grupo super legal de conhecer ou fazer parte. Se eu pudesse resumir o X em uma palavra, definitivamente seria amizade. Bem, a partir daqui vai ser uma parte curta com alguns spoilers da aventura, falando sobre a jornada e tal. Então, caso o RPG já te interessou e você não queira receber spoiler, pula para esse tempo que tá aparecendo aqui na tela. Agora, se você não se importa muito com spoiler, ou por acaso já assistiu RPG, ou precisa de mais alguns motivos para ver se te interessa ainda mais, fica aqui comigo e me deixa falar mais um pouquinho. Falando um pouco sobre história agora, o Roma pegou um conceito que eu pessoalmente gosto muito em narrativas quando é bem feito: metalinguagem. E meu Deus do céu, como é bem feito. Em X da questão, as histórias têm poder, e as pessoas por trás da criação de uma história também têm habilidades que condizem com a concepção de uma história. Como, por exemplo, os contadores de história, que podem criar conceitos que adentram a realidade. Os editores, que potencializam as histórias contadas pelos contadores, os observadores, que conseguem enxergar auras e ver a verdade, e muitos outros conceitos muito interessantes. Além das habilidades humanas, as histórias criadas por contadores de histórias podem ser condensadas em algo conhecido como opúsculo, e conectadas a alguém compatível com a história, alguém que tem uma personalidade que case com algum aspecto daquela história. Então é comum nós vermos personagens que portem a caixa de Pandora, a espada Excalibur e até o Rei da Bola, mais popularmente conhecido como Pelé. E isso tudo porque eu nem falei das criaturas fantásticas que cercam o mundo de X da questão, como por exemplo os infortúnios, criaturas que são atraídas por eventos catastróficos e se alimentam de emoções negativas, as quimeras que mimicam uma aparência humana para poder persuadir os humanos e muitas outras. Se me deixar falando aqui, eu vou falar até não aguentar mais. Na história do X, quem narra deixa de ser um conceito para os jogadores e se torna um personagem fundamental da trama. Uma entidade que conta a história desse mundo e se cansou de só narrar, e agora quer participar dela diretamente. E cabe ao X impedir isso, porque não há maldade em contar uma história, mas há maldade nos fatos contados. Imagina se uma entidade toda poderosa dessa, querendo contar uma história interessante, pisa na Terra. Acabou o mundo. E cara, eu não tenho nem mais palavra pra descrever o quanto isso é muito bom.
Eu fico maluco teorizando junto com os jogadores, cada conceito novo que aparece, cada revelação, plot twist, é tudo... É maravilhoso, é maravilhoso. E isso sem nem falar dos romances que acontecem, porque eu fico igual o Roma toda vez que o RPG de investigação vira o melhor RPG de novela que eu já bati o olho. No momento que eu tô escrevendo esse roteiro, o primeiro arco do X da Questão acabou de acabar. E a gente tá indo pro primeiro episódio do segundo arco. E realmente só me resta curiosidade e teorias do que o Roma tá preparando pra esse admirável mundo novo. Antes de qualquer outra coisa, as artes utilizadas nesse vídeo, tanto na thumb quanto para ilustrar os personagens, são de autoria de Saturn27, tanto no Twitter quanto no Instagram. Já os vídeos utilizados são da autoria do canal Aprenda RPG aqui no YouTube. Se por algum acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo e essa é a sua primeira porta de entrada para o canal da Aprenda RPG e para as pessoas que fazem parte da produção tanto desse RPG quanto de outros, sigam e apoiem esses artistas. Aqui no Brasil nós temos um potencial enorme para arte de modo geral, músicas, histórias, e cabe a nós, público, pelo menos dar um apoio para esses artistas, para que eles continuem e não desistam desse trabalho que definitivamente não é nada fácil. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, até o final, eu só tenho que agradecer de verdade ter me dado essa atenção e esse tempo do seu dia. Eu espero que, caso você não conhecesse RPG de mesa ou só não tivesse habituado a X da Questão, que esse vídeo tenha te dado vontade de conhecer um pouco mais de RPG, procurar sobre o próprio X da Questão, ou só que tenha dado para transmitir o quanto eu gosto dessa mesa. Caso por algum motivo esse vídeo chegue em algum dos jogadores, ou no próprio Roma, ou nos artistas que trabalharam por trás de X, eu só tenho a agradecer de verdade por fazerem essa mesa. Não quero me alongar muito mais do que eu já falei, mas eu espero que esse vídeo tenha conseguido transmitir pelo menos 1% do quanto eu gosto desse universo, do equiverso de X da Questão, enfim. Muito obrigado. Esse vídeo foi gravado em diversas etapas e entre elas eu tava não só gripado como um pouco tímido de fazer o primeiro vídeo e eu fui me soltando conforme o vídeo acontecia, mas eu espero que não tenha estragado ou atrapalhado a experiência. Bem, eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui. E se você chegou até essa minutagem, quer dizer que eu te entreti. Então considera dar uma curtida, se inscrever no canal, compartilhar para quem você acha que vai curtir o conteúdo. Eu planejo trazer várias e várias outras coisas pra cá, quadrinhos, histórias, mesas da comunidade, tudo que eu gosto. Sem mais por hoje, eu sou o Magistrado e nunca se esqueçam de sempre buscar conhecimento.